Senhoras, senhores, jovens, crianças, queridos irmãos no ideal espírita, dando sequência ao estudo conjugado do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec e o livro Vivendo o Evangelho de André Luiz, nós vamos estudar neste momento a introdução número 1. São 4 partes. A introdução ao Evangelho segundo o Espiritismo se divide em 4 partes. E são bem extensas essas 4 partes. Então foram feitos 5 textos por André Luiz apoiado nessa introdução. O primeiro estudo hoje, da introdução 1, nós escolhemos um pedaço dessa introdução para servir de base para o texto ao qual André Luiz trabalhou para essa parte do Evangelho, para essa introdução 1 do Evangelho, essa primeira parte do Evangelho. Então, nesse estudo, na introdução, nós tiramos a seguinte parte, quando Allan Kardec, esse missionário do Cristo, nos diz o seguinte: esta obra é para o uso de todos, no caso o Evangelho segundo o Espiritismo, é para o uso de todos. Então todos nós vamos estudar o Evangelho. Todo habitante da Terra no futuro estudará o Evangelho segundo o Espiritismo. Como nós dissemos no primeiro estudo, o Evangelho segundo o Espiritismo é a parte moral do Evangelho de Jesus comum a todas as religiões. Então, esta obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, é para uso de todos. Todos nós vamos estudar essa obra no futuro. Dela, porém, todos podem aurir os meios de conformar com a moral do Cristo o respectivo proceder. É o que André Luiz continua nos dizendo. Então, do Evangelho segundo o Espiritismo, todos nós podemos aurir os meios de conformar, de estar de acordo, de o nosso mundo, de o nosso comportamento estar de acordo com a moral do Cristo, e seu respectivo proceder. Aos espíritas, oferece aplicações que lhes concernem de modo especial. Então, para os espíritas de modo especial, o Evangelho segundo o Espiritismo vai estar mais concernente, mas vai estar mais de acordo, de um modo muito especial, porque esse livro foi escrito, é uma das obras básicas da doutrina espírita e foi escrito para aqueles que assumem a condição de ser espírita. Mas todas, ele representa, como nós falamos aí, a parte moral comum a todas as religiões da Terra e vai nos acompanhar a vida fora. Ninguém tem essa obrigação de declarar-se espírita, mas o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo será necessário para todos. Nesse processo de evolução que envolve a todos nós deveremos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo no futuro. Prossegue Kardec nos falando que graças às relações estabelecidas doravante e permanentemente entre os homens e o mundo invisível, a lei evangélica que os próprios Espíritos ensinaram a todas as nações já não será letra morta,
porque cada um a compreenderá e se verá incessantemente compelido a pô-la em prática a conselho de seus guias espirituais. Então, isto aí já está decidido pelo mundo espiritual. É o mundo espiritual que governa o mundo físico. Então, não terá outra orientação diferente da orientação que hoje consta do Evangelho segundo o Espiritismo. E como acontecerá isso? Jesus remove a população da Terra conforme a necessidade. Hoje eu estou habitando no Brasil. Mas ninguém me diz que eu vou continuar habitando no Brasil na próxima existência minha na Terra. Eu posso estar lá na África, eu posso estar lá na Ásia, eu posso estar lá na Oceania, eu posso estar na Europa, posso reencarnar na Europa, é conforme as necessidades. Então Jesus remove essas populações. Na minha estada aqui na Terra, eu sou de origem de família católica e depois adequei melhor na mensagem espírita. Hoje, por exemplo, alguém que estiver residindo no mundo árabe e tiver uma religião ligada, e tiver uma religiosidade ligada ao islamismo, pode reencarnar no Brasil e numa condição totalmente diferente e vou buscar uma religiosidade católica. É a forma de mudar o nosso pensamento. Essa forma é lenta. Tudo, as leis naturais estão preparadas para que nós, para nos dirigir passo a passo, sem nenhuma marca de pressa. Sem nenhuma marca de pressa. Então nós vamos modificando aos poucos. À medida que nós vamos modificando a nossa estrutura psicológica, nós vamos modificando as nossas necessidades e vamos sendo aproveitados em outras regiões do planeta, mais coerente com a nossa forma de pensar. É assim que Jesus promove a evolução do nosso planeta. Prosseguindo, os bons espíritos, na introdução, através de Allan Kardec, vem nos dizer que as instruções que promanam dos espíritos são verdadeiramente as vozes dos céus, do céu que vem esclarecer os homens e convidá-los à prática do Evangelho. Tudo que nós temos na Terra é cópia. O original está no mundo espiritual. Então, desde que o planeta começou o seu processo de evolução, o ser humano que posteriormente, através da evolução, passou a habitar o planeta, ele é orientado pelo mundo espiritual. Quem governa a Terra é o mundo espiritual. Não quer dizer que nós somos marionetes dos espíritos, não. Eles fazem tudo para deixar o mérito das conquistas o próprio ser humano. Mas, infelizmente, a realidade é essa. A realidade é essa. É o mundo espiritual que nos dirige. A questão 459 do Livro dos Espíritos, na questão 459 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec interroga os benfeitores espirituais, perguntando a eles se os espíritos influem nas nossas atitudes. E os bons espíritos respondem que, na maioria das vezes, são eles quem decidem por nós. Então, as instruções que promanam dos espíritos são verdadeiramente as vozes do céu, que vêm esclarecer os homens e convidá-los à prática do Evangelho. Nós estamos na Terra, nós retornamos à Terra para aprender a ser bons, para aprender a praticar o bem. É essa a grande finalidade, desenvolvermos intelecto moralmente, desenvolvermos intelecto moralmente. E de André Luiz, apoiado nesse pedacinho, nesse pequeno pedaço da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, André Luiz desenvolve o texto número 2 do livro Vivendo o Evangelho, ao qual ele deu o título de Evangelho Redivivo.
Evangelho redivivo, o qual nós passamos a comentar da agora para frente. E André Luiz inicia nos dizendo que o Evangelho, o Espiritismo é o Evangelho redivivo. É aquela promessa de Jesus: eu não vos deixarei órfãos e nem abandonados. Eu pedirei a meu Pai e Ele vos encaminhará, né? Ele vos enviará um novo Consolador, que vos recordará tudo o que vos tenho dito, que vos falará de outras coisas que não podereis entender por enquanto, e esse Consolador ficará convosco para sempre. Em outra oportunidade ele nos fala, lá o evangelista João, né, que eu volto para o Pai, Jesus nos dizendo, eu volto para o Pai, porque se eu não voltar para o Pai, não tem como eu mandar o Consolador, o Espírito Verdade, que vai falar tudo o que eu vos disse e muito mais, né? Então o Espiritismo é o Evangelho redivivo, né? É o Evangelho naquela versão primitiva que os cristãos dos tempos apostólicos receberam de Jesus, né? Então é Jesus supervisionando o trabalho da codificação da doutrina espírita. É a volta de Jesus à Terra, né? Dessa vez só na forma espiritual, para orientar a codificação espírita, né? Prossegue André Luiz nos falando que o Evangelho diz que a fé transporta montanhas, com certeza. Montanhas de quê? Montanhas de defeitos que nós temos. Por milênios e mais milênios que nós lutamos pela subsistência, vencemos os animais, depois começamos a promover a necessidade de vencer os homens, sentimos a necessidade de vencer os próprios homens, criando as guerras, né? Logo que foram formadas as primeiras comunidades na Terra, pouco depois começou aquelas pequenas comunidades a guerrearem entre si. E ainda não perdemos essa mania de domínio. Um dia, né? Um dia nós vamos sentir a necessidade de guerrear só conosco mesmo. A guerra que nós temos que promover conosco mesmo. Esse início de período, né, que começou em 18 de abril de 1857, com a codificação espírita começando a chegar à Terra, é esse período que nós vamos começar a deixar as guerras externas de lado e promover a guerra íntima, retirando de dentro de nós as informações, a árvore má que o Pai não plantou, que nós cunhamos no nosso mundo íntimo desde um passado distante. Agora chegou o momento de arrancar essa árvore. Toda árvore má que o Pai não plantou será arrancada, afirma Jesus. O Espiritismo anota que a força da fé está no raciocínio, está na razão. O Espiritismo anota que a força da fé está na razão. Com certeza, a fé não é aquela fé imposta ou aquela fé que eu copio, o outro fala que eu tenho que fazer dessa forma, não. A fé vem de dentro para fora. Toda conquista humana vem de dentro para fora. Então a fé que temos que trabalhar dentro de nós agora, que tem que ser a nossa bússola nesse momento, é essa fé que o Espiritismo anota como sendo a força da fé está na razão. Kardec legou para nós um pensamento de uma importância muito grande. Fé inabalável somente aquela que enfrenta a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Parece um paradoxo. Ela é oriunda da razão, como que ela vai enfrentar essa razão? Mas no servir de bússola, tem que ser dessa forma. A fé enfrentando a razão, face a face em todas as épocas da humanidade, para que ela seja uma fé inabalável, não aquela fé imposta, que os outros dizem o que eu tenho que fazer e eu vou fazer. Vai me dirigir como se eu fosse um boneco, uma marionete. Prossegue André Luiz nos falando que o Evangelho diz que não se põe a candeia debaixo do alqueire. O Espiritismo evidencia a todos a luz do conhecimento espiritual. Então o Evangelho segundo o Espiritismo é essa luz, né? Através dele
o Espiritismo evidencia a todos a luz do conhecimento espiritual. A luz desse conhecimento espiritual vem através desse Evangelho. Eles é que vai nos guiar vida fora, nos mostrando essa luz. Jesus nos fala que brilhe a vossa luz. E a doutrina espírita, através dos benfeitores espirituais, vem nos completar esse pensamento, mas que brilhe para iluminar o caminho de todos. O Evangelho diz que é preciso nascer de novo. O Evangelho diz que é preciso nascer de novo, com certeza. Ninguém vai ao Pai se não nascer de novo, como diz o doutor da lei, a Jesus. Jesus fala para ele, e ele pergunta, mas como, mestre, nascer de novo, depois de estar velho, como voltar ao útero materno, sem estar velho, já estando velho? Se eu te falo de coisas da terra, você que é doutor da lei, se eu te falo das coisas da terra e você não entende, se eu te falar das coisas dos céus? Hoje, Albert Einstein já nos mostra isto aí, como a realidade. Ele nos fala que quando o espermatozoide percorre a trompa de Falópio, fecundando o óvulo, 15 minutos depois essa pequena célula começa a multiplicar, uma em duas, duas em quatro, quatro em 8. O ser humano tem em torno de 70 a 100 trilhões de células. Essa pequena célula inicial, essa célula ovo, tem um quanto de energia. Era para essa energia ir bipartindo, porque energia não se cria nem se perde, mas pelo contrário, essas células mantêm, entre nos 70 a 100 trilhões de células que o corpo humano tem, cada célula tem, dessa tem um quanto de energia. Então, não existe modo contínuo. Tem uma força sendo fomentando a formação do nosso corpo. Pode dar o nome que ele quiser, ele não sabe o nome. E quem pode dar o nome que ele quiser? Somos nós quem fazemos o nosso corpo. A realidade é essa. O Evangelho, diz André Luiz, que há muitas moradas na casa do Pai. O Espiritismo refere-se aos mundos habitados, em diferentes escalas de evolução. Cada um dos mundos está em diferentes escalas. Entre o planeta Mercúrio e o planeta Vênus, existe em torno de 520 planetóides. Para a ciência da Terra, é o universo em destroço. Para a ciência espiritual, são planetas berços para vidas primitivas. A Terra está entre esses planetas. Entre eles existem mais planetas mais evoluídos do que o nosso e existe menos evoluído. Então, o Evangelho diz que há muitas moradas na casa do Pai. Quando nós fomos ligar o computador para fazer esse trabalho, tinha uma foto de Andrômeda, esse grande Sol que existe anos-luz distante da Terra, de uma maravilha muito grande. Então, são essas moradas da casa do Pai. Não poderia jamais haver vida somente na Terra. Esse pequeno grão de areia, amparado por uma estrela de quinta grandeza, ser privilegiado, apenas ele ter vida na Terra. Tudo tem uma finalidade no universo, por isso há várias moradas na casa do Pai. O Evangelho diz que se operam curas e milagres. O Espiritismo estuda os fenômenos mediúnicos e suas nuances. Não existe milagre, não existe sobrenatural, não existe o acaso. Isaac Newton já nos provou isso aí. Foi ele quem falou que toda vez que acontece alguma coisa que nós entendemos como sendo milagre, sobrenatural, é porque nós não conhecemos a lei que rege esse fenômeno. O dia que nós conhecermos a lei que rege esse fenômeno, nós vamos perceber que não existe milagre. Milagre seria a revogação das leis divinas. E Deus não ia fazer lei para depois, posteriormente, revogar conforme os interesses escusos de cada um de nós. Não existe milagre.
Então a doutrina espírita vem nos mostrar que tudo aquilo que Jesus que foi considerado milagre é porque ele conhecia com muito mais profundidade as leis morais da vida, né, que nós não conhecíamos na época e ainda temos dificuldades de conhecer, mas que estão escritas na consciência de cada um de nós. A hora que eu faço alguma coisa errada, eu sei que eu estou fazendo errado. É a manifestação dessas leis morais em nós. 18 de abril de 1857, chegou o Livro dos Espíritos à Terra. 300 volumes do Livro dos Espíritos na Terra estava chegando. Entre outras coisas, ali está inserida as leis morais da vida, que nós possamos ali estudar elas com profundidade. Então, não existe milagre, não existe sobrenatural, não existe o acaso. Isso Isaac Newton já nos diz que quando acontece alguma coisa que nós não compreendemos, é porque não entendemos a lei que rege aquele fenômeno. Prossegue André Luiz nos falando que o Evangelho diz que não se pode servir a Deus e ao dinheiro. O Espiritismo ensina a utilidade providencial da riqueza. A riqueza está na terra para nos ajudar a evoluir. O dinheiro foi colocado na terra também por Deus, para que nós pudéssemos organizar nossa vida física. Então, ele tem necessidade aqui. Tudo que tem aqui é porque Deus permite. Quem sou eu para criticar o dinheiro? Quem sou eu para criticar o dinheiro? Quem sou eu para criticar os valores materiais? Tudo que existe na terra é porque Deus permite. Se Ele permite, é porque está certo. O Evangelho diz que há trabalhadores da última hora. O Espiritismo indica que sempre é tempo para o serviço do bem. E esse momento que nós estamos vivendo é um momento muito especial na nossa vida. É um momento, a Joana de Ângeles nos convida a todos. Jesus nos diz a todos. Ela nos fala que Jesus, no entanto, aguarda trabalhadores para servir em sua seara. Não importa se seja da primeira ou da última hora, mas que produza para cada semente 100. Felizes por estar entre os chamados e na expectativa, na esperança de um dia podermos estar entre os escolhidos. Então todos nós somos convidados. Todos nós somos convidados para o momento de trabalhar para o nosso próprio processo, para a nossa própria evolução, para o nosso próprio bem. Então o Evangelho diz que há trabalhadores da última hora. O Espiritismo indica que sempre é tempo para o serviço do bem. E a todo momento. Então a lei romana nos fala que 8 horas são para o trabalho, 8 para dormir e 8 para divertir. Ninguém consegue fazer isso. Ninguém dá conta de divertir 8 horas todo dia, não tem espaço para divertir 8 horas por dia e nem para dormir 8 horas. A pessoa dorme normalmente 5, 6 horas, está bom demais da conta, já pode levantar e sair correndo e ficar aí umas 18, 19 trabalhando. A doutrina espírita vem nos dizer que a tecnologia está na Terra para diminuir o trabalho físico do ser humano e, ao mesmo tempo, aumentar o trabalho espiritual. Para cada hora de serviço, para nos atender à necessidade física no futuro, nós temos que dedicar no mínimo 5 horas para as conquistas materiais, espirituais, para as conquistas espirituais. Então é muito tempo para dormir, a lei romana prevê. É muito tempo para divertir e pouco para trabalhar. A realidade é que se nós trabalhamos aí 6, 7, 8 horas para a nossa subsistência física, nós temos mais umas 8 horas no mínimo para trabalhar para as conquistas espirituais, que é a nossa verdadeira vida. A nossa verdadeira vida é a espiritual. O corpo precisa de ser atendido nesse período que ele está aqui, é a nossa ferramenta de trabalho. O corpo é a nossa ferramenta de trabalho. Mas a nossa verdadeira vida é a vida espiritual. Então, o espírito é eterno. O espírito vai continuar vivendo após a morte do corpo em outras vibrações, em outras moradas da casa do Pai.
Prossegue André Luiz nos dizendo que o Evangelho diz que se há de ser perfeito, o Evangelho diz que se há de ser perfeito. O Espiritismo assevera que a perfeição é o objetivo da transformação moral. É o objetivo da transformação. À medida que nós vamos caminhando em frente, vamos modificando moralmente. Olha a diferença do nosso comportamento de hoje para o comportamento do homem primitivo. Totalmente diferente. As primeiras aristocracias na Terra eram as aristocracias patriarcais, os mais velhos é quem dominavam. Posteriormente foi substituída pelas hierarquias da força bruta, o mais forte é que tinha que proteger a comunidade. Prosseguindo esse domínio, essa evolução dessas aristocracias, veio esse mais forte do herdeiro, da hereditária, aristocracia hereditária. O sujeito herdava do pai, ele saqueava, era forte, saqueava as comunidades em qual ele vencia e deixava a herança para os filhos. Os filhos muitas vezes não tinham condições de administrar nada, mas recebia aquela herança do pai e era respeitado. Por isso, por causa do dinheiro que tinha, surgiu a aristocracia do dinheiro. Hoje nós estamos vivendo uma aristocracia intelectual, mas ainda a nossa moralidade deixa a desejar. Por isso os grandes problemas sociais brasileiros e do planeta nosso. No futuro, a aristocracia deve ser intelecto moral. Ainda estamos muito distante de uma moralidade que possa nos credenciar com bons espíritos, Por isso o grande número de problemas que nós temos envolvendo o ser humano na Terra. O Mestre Divino resume o Evangelho nos mandamentos que afirmam o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, o Evangelho de Jesus é o mandamento maior. O doutor da lei pergunta, o que eu tenho que fazer para herdar o reino? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão aí resumidas nesse evangelho, nesse mandamento, Então o Mestre Divino resume o Evangelho nos mandamentos que afirmam que o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O discípulo fiel, seguindo-lhe os passos, apresenta a doutrina espírita. Então Kardec, esse discípulo fiel, seguindo-lhe os passos, apresenta a doutrina espírita, proclamando com ênfase: fora da caridade não há salvação. Então a tese espírita é essa: fora da caridade não há salvação. Não é fora da doutrina espírita, não é fora não é fora da verdade, como outras co-irmãs cristãs nos dizem. É fora da caridade. A caridade eu posso fazer ela em qualquer lugar que eu estiver, em qualquer religiosidade que eu estiver abraçado, em qualquer empresa que eu estiver trabalhando, eu posso promover o bem. Então, a doutrina espírita não obriga ninguém a ser espírita. É fora da caridade a tese dela. E a caridade eu posso fazer em qualquer lugar. Fora da caridade não há salvação, afirma Allan Kardec. E a tese espírita é essa daí. Então, com essas palavras, nós finalizamos o primeiro estudo sobre a primeira parte da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, conjugado com o livro Vivendo o Evangelho de André Luiz. Que esse Jesus de bondade, que esse Jesus de ternura nos abençoe a todos. Que assim seja.